Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus, é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Efésios 5, versículo 15 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Amém? Querido irmão, querida irmã, você que está aqui conosco, abra o teu coração. Abra o teu coração. Deus tem uma palavra de esperança para você. Deus tem uma palavra de esperança para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua empresa, para o seu patrão, para os seus negócios, para a sua história. Amém. Antes de ministrar esta palavra, eu quero pedir a você, aí na sua casa mesmo, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Se você puder, feche os teus olhos, aí onde você está. Aralabachore, quebecanta, labaxê. Põe a mão no teu coração, queridos do Senhor, filhos do Pai Celestial. Deixa a glória de Deus tocar sobre você. Eu profetizo, em nome de Jesus, que através desta palavra, esta palavra encontrará pouso seguro no teu coração. Você será transformado, transformada. Você será curado, curada. Que toda enfermidade bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que todo medo, síndrome do pânico, ansiedade exacerbada, depressão, saiam em nome de Jesus. Que a glória de Cristo Jesus resplandeça sobre a sua vida. Levante-se e resplandeça, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. A glória de Deus está entre nós. E pelo poder da voz do Espírito Santo que ecoa, em nome de Jesus, receba de Deus um novo tempo, uma nova história, um novo começo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de um texto maravilhoso. A carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo,
Nós lemos os versículos 15 ao versículo 18. Nestes versículos, nós temos 4 conselhos para mudar sua vida. Nós temos 4 conselhos para mudar a sua vida. O tema da mensagem é este aqui: 4 conselhos para você romper no tempo de crise. Escute bem, eu quero te dar 4 conselhos para você romper no tempo de crise. E através destes 4 conselhos, você vai romper neste tempo de crise. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O primeiro conselho que encontramos neste texto, para você romper, vencer neste tempo de crise, é: tenha cuidado com a maneira que você vive. Primeiro conselho: você quer vencer esse tempo de crise? Você quer romper nesse tempo de crise? Você quer galgar coisas maiores nesse tempo de crise? Primeiro conselho é: tenha cuidado com a maneira que você vive. Versículo 15 diz: tenham cuidado com a maneira como você vive, que não seja como insensatos, mas como sábios. Ou seja, para que eu e você venhamos vencer nesse tempo de crise, é necessário ter cuidado com a maneira que estamos vivendo. A Bíblia diz: não viva como insensato. Ou seja, você não pode viver nesse tempo de crise como insensato, como tolo, como nécio, como alguém que não sabe de nada, como alguém que não tem discernimento, como alguém que anda no mundo da lua, como alguém que não tem aprendido com nada neste tempo de crise. Segundo a palavra de Deus, se você quiser vencer este tempo de pânico, você precisa tomar cuidado com a maneira que você está vivendo. Você não pode viver mais de qualquer maneira. Você não pode viver sua vida de forma desordenada. Você não pode viver sua vida como se a sua vida fosse durar para sempre aqui na terra. Presta atenção. Aqui na terra nós não viveremos a eternidade. Aqui na terra nós viveremos uma vida passageira. Aqui é momentâneo. Aqui na terra nós somos peregrinos. Nós estamos passando por aqui. Nós estamos de viagem por aqui. Então, querido, querida, tome cuidado com a maneira que você está vivendo. Não viva como tolo. Não viva como insensato. Olhe para Deus. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz. Olhe para o Espírito Santo. Procure uma igreja perto da sua casa. Leia a Bíblia. Se aproxime de pessoas que te levam para perto de Deus. Para de reclamar. Para de murmurar. Para de questionar. Porque a murmuração atrasa a bênção na sua vida. Nesse tempo de crise, troque a sua preocupação pela oração. Nesse tempo de crise, troque os pensamentos ruins pelos bons pensamentos. Pense no que é puro, no que é santo, no que é agradável, no que tem louvor, no que é amável. Pense no que é excelente, pense no que é nobre, pense nas coisas do céu. Então, primeiro conselho, querido, para vencer esse tempo de crise, tenha cuidado com a maneira como você vive. Segundo conselho, para você vencer esse tempo de crise,
O segundo conselho é: aproveite ao máximo as oportunidades de Deus na sua vida. Segundo, para vencer este tempo de crise, para romper neste tempo de crise, aproveite ao máximo todas as oportunidades de Deus na sua vida. Pare de jogar oportunidade fora. Quantos de nós só passamos a olhar para a nossa família agora? Muita gente só passou a olhar para as dificuldades do seu casamento agora. Talvez você esteja vivendo além de uma crise nacional, onde todos estão vivendo. Talvez você descobriu que você também está vivendo uma crise conjugal. Sabe por quê? Você descobriu isso agora. Não é porque essa crise começou agora. Talvez o seu casamento já vinha dando sinal que não estava bem há muito tempo, mas até agora você só pensava nos seus negócios, você só pensava no seu dinheiro, você só pensava na sua empresa, você só pensava nos seus investimentos financeiros, você só pensava no seu lazer, você só pensava nas viagens. E aí agora você percebeu que o seu casamento também está em crise. Pastor, o que eu posso fazer para que isso mude? Aproveite ao máximo a oportunidade que Deus está dando você hoje. Deus te trouxe aqui, rapaz. Deus te trouxe para ouvir e ver esta mensagem, moça. Deus te trouxe aqui para ouvir e ver esta mensagem, esposo, esposa, empresário, empreendedor. Deus te trouxe aqui para ouvir esta mensagem, para que você possa voltar a valorizar, a aproveitar as oportunidades de Deus na sua vida. É tempo de olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você que está hoje na sua casa, você que está hoje no seio da sua família, abrace mais os teus filhos, abrace mais a tua esposa, o teu esposo. Diga para eles o quanto você o ama. Aleluia. Olhe no rosto do seu filho, da sua filha, e fale: filho, você é um príncipe. Filha, você é minha princesa. Não deixe que tudo venha desmoronar. Você não pode deixar tudo se acabar para depois valorizar. Existe um ditado que dizem: as pessoas só valorizam quando perdem. Mas nós não podemos viver esse ditado. Nós não podemos aprender a valorizar aquilo que Deus nos dá só quando perdemos. Você lembra de Judas? Judas andou com Jesus, com o nosso mestre e salvador, por 3 anos e meio. Judas também conviveu com o Senhor todo o tempo que Pedro conviveu, que os outros apóstolos conviveram. Mas um dia, Judas resolveu vender Jesus. Os outros discípulos também negaram, foram embora. E Judas vendeu Jesus por algumas moedas. Você lembra disso? E diz a Bíblia que quando Judas sentiu remorso, ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso. E remorso não é arrependimento. Arrependimento é mudar de mente, é mudar de direção,
é mudar de vida. Remorso é, você sente que errou, percebe que errou, mas lá na frente, se você precisar errar de novo, você vai errar de novo. Então Judas sentiu remorso por ter vendido Jesus. E diz a Bíblia que ele correu para entregar as moedas aos sacerdotes, aos mestres da lei. E diz a Bíblia que os sacerdotes disseram: eu não quero isso. E jogou as moedas em cima de Judas. Sabe por quê? Às vezes pode ser muito tarde para voltar atrás de uma decisão. Judas voltou até os sacerdotes para dizer para eles: olha, eu errei. Mas Judas não voltou para Jesus para dizer: Jesus, eu errei com o Senhor, me perdoa. Escute, não deixe que o orgulho te afaste de Deus. Se você jogou algumas oportunidades de Deus fora, se prostre diante dele agora e diga: Deus, me perdoa e me conceda mais uma oportunidade. Haralabachei. Diga: Deus, eu quero mais uma oportunidade com minha família. Eu quero mais uma oportunidade com o meu trabalho. Eu quero mais uma oportunidade com os meus filhos. Eu quero mais uma oportunidade na tua presença, Deus. Quer vencer esse tempo de crise? Passe a aproveitar cada oportunidade de Deus na sua vida. E nesta hora, Ele está te dando esta oportunidade para mudar a sua vida. Se você deseja mudar de vida hoje, você lembra de Zaqueu? Zaqueu precisou de uma chance para mudar de vida. Zaqueu precisou de uma oportunidade para mudar de vida. Ele foi até Jesus. Ele não conseguiu ver Jesus por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Mas diz que Zaqueu não desistiu e subiu numa árvore, numa figueira muito brava, numa figueira brava, e esperou Jesus passar. Zaqueu disse: eu não vou perder esta oportunidade. E ele subiu. E quando Jesus vinha, antes que Zaqueu falasse com Jesus, Jesus disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Escute bem, Jesus está te dando uma oportunidade de ouro hoje. Ele está entrando, Ele quer entrar na sua casa. Abra o seu coração, Zaqueu. Deixe Jesus entrar. Zaqueu só queria ver, mas Jesus queria entrar na vida de Zaqueu. Jesus queria entrar na casa, na família de Zaqueu. Jesus queria conhecer os relacionamentos de Zaqueu. Jesus queria ter um relacionamento íntimo com Zaqueu. Escute, você não pode somente querer ver Jesus. Você precisa ter um relacionamento íntimo e genuíno com Jesus Cristo. Aleluia. Diz a Bíblia que quando Jesus estava na casa de Zaqueu, ele levantou no meio do povo e disse: Senhor, se hoje, Senhor, eu tirei algo que não era meu, eu agi de forma errada com as pessoas, hoje mesmo, Senhor, eu quero devolver muito mais daquilo que eu tirei. Escute bem, naquele momento Jesus se levantou e disse: Zaqueu, hoje mesmo a salvação entrou na sua casa. Quando você aproveita a oportunidade de Deus, Jesus te traz salvação. Aleluia.
Esta é a oportunidade de Deus para salvar você. Em tempo de crise, procure Cristo. Em tempo de medo, tenha fé em Deus. O sofrimento passa, mas a palavra de Deus nunca passará. Aleluia. Terceiro conselho: você quer vencer este tempo de crise? Você quer romper este tempo de crise? O terceiro conselho está no versículo 17. Procure compreender a vontade de Deus para a sua vida. Terceiro conselho: deseja vencer, anseia vencer esse tempo de crise, de pânico? Procure compreender a vontade de Deus na sua vida. Versículo 17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor na sua vida? Você tem ideia do que Deus quer para a sua vida? Você já parou para pensar o que Deus quer realizar na sua vida nesses dias? Alguns disseram: foi Deus que permitiu esse problema. Escute bem, Deus não é Deus de problemas. Deus é Deus de propósitos. Sabe o que é propósito? Propósito é um objetivo, uma finalidade, uma vontade de Deus na sua vida. Deus tem um propósito, uma vontade de Deus. Em meio a este tempo de pânico, de espanto, pare de reclamar. Pare de perguntar: Deus, por que isso? Por que aquilo? Não pergunte por quê. Pergunte para quê. Pergunte o propósito de Deus na sua vida neste momento. No tempo de crise, procure compreender a vontade de Deus. Querido, nós estamos enchendo nossas redes sociais de más notícias. A maioria das pessoas só compartilham pânico, medo, espanto, terror. Escute bem, a Bíblia diz que a pregação de Jesus foi: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para anunciar as boas novas de Deus. Sabe o que é as boas novas? O Evangelho de Cristo. Sabe o que é o Evangelho de Cristo? Boas notícias. Nesse tempo de crise, a nossa igreja, os homens de Deus, a igreja de Cristo na terra, decidiu compartilhar esperança. Esperança. Jesus está voltando. Procure compreender qual é a vontade do Senhor nesse tempo difícil. Em João capítulo 6, versículo 38, Jesus disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, eu desci para fazer a vontade do meu Pai. E sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você seja salvo. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
e sejam salvos. Nesse tempo de crise, Jesus quer salvar você. Amém? Jesus quer salvar você. Quarto conselho, eu quero concluir minha mensagem. Neste tempo de crise, para vencer este tempo de crise, para romper este tempo de crise, o quarto conselho está no versículo 18. Deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Nesse tempo de crise, você quer vencer? Então, se deixe encher pelo Espírito de Deus. Deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Versículo 18 diz, Efésios 5:18: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você quer vencer este tempo de crise? Então, é tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: não sejam cheios de vinho que leva à libertinagem. Nesse tempo de crise, não corra para o álcool, não corra para as drogas, para o crack, cocaína, heroína, êxtase. Nesse tempo de crise, não corra para o vinho, para a cachaça, para a cerveja, para o uísque, para o Campari, Bacardi. Nesse tempo de crise, deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Escute bem, no tempo de sofrimento, existe alguns caminhos a seguir. No tempo de sofrimento, ou você se rebela contra Deus e se afasta da fé. Nesse tempo de sofrimento, ou você se revolta contra você mesmo e cai em uma terrível amargura. Ou nesse tempo de crise, no tempo de sofrimento, a outra decisão é: volta para Deus, se humilhe diante do Senhor, abrace a cruz de Cristo e diga: Senhor, sem o Senhor não sou nada, eu preciso de Ti. O Senhor tem o controle da minha vida, eu não posso sozinho, porque sem o Senhor eu não tenho força, sem o Senhor eu não sou ninguém. Quarto conselho, nesse tempo de crise, deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Saia do vício. Saia do vício, imoralidade, prostituição, promiscuidade, idolatria e religiosidade. Nesse tempo de crise, nesse tempo de sofrimento, deixe-se encher pelo Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito Santo e você vai vencer em nome de Jesus.